Você deve estar pensando, mas essa não é uma temporada para falar sobre matemática? Eu te respondo que sim. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a aplicação dela no ensino remoto e no contexto pandêmico. A gente já passou por muitas coisas até aqui e precisamos nos reinventar. E aí, meus colegas de profissão, bora falar sobre 2021 e descobrir se passamos por média, se estamos em recuperação ou repetimos de ano? Será que o ensino remoto veio para ficar? O E aí, professor Matemática, tá no ar. A gente sabe que a pandemia trouxe muitos desafios para a educação. E nesses quase 2 anos de ensino remoto, além de diversas novas ferramentas e de novos hábitos, muitos de nós tivemos que nos readaptar. Foi uma verdadeira avalanche de aprendizados. Eu, por exemplo, como vocês viram na abertura, tive que voltar para a cozinha para aprender a atenção dos alunos, me aproximando deles de um jeito diferente, mesmo que distante. Nós construímos fluxogramas, só que de doces. Analisei as habilidades previstas nas orientações curriculares do 8º ano e qual era o planejamento nas redes em que atuo, pública e privada. Nesse momento, 2 habilidades da BNCC chamaram a minha atenção. Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural e construir um algoritmo por meio de um fluxograma. Feito isso, comecei o planejamento. Incentivei meus alunos a pesquisarem sobre fluxogramas e depois debatemos remotamente. E para traduzir aquele monte de setas, ilustrei com uma receita de um doce bem famoso. E cada um procurou o seu doce favorito para saborear as novas descobertas matemáticas. Vamos aproveitar esse clima e viajar pelo Brasil para conhecer o que outros educadores fizeram nesse tempo? Com a chegada, aliás, da pandemia, logicamente que todo o ensino em todo o Brasil mudou. As aulas do CEMEAN ganharam uma importância muito grande, pois elas passaram a ser disponibilizadas na rede aberta aqui do estado do Amazonas. O aumento da exposição, vamos dizer assim, de nós professores, a quantidade de reclamações também aumentou. Mas ao mesmo tempo também recebemos bastante elogios. E esses elogios, logicamente, nos ajudam a melhorar cada vez mais, pois é uma força, é um incentivo para que a gente não pare de efetuar o nosso trabalho. Neste ano, dou aula de matemática para os 3º, 4º e 5º anos. Mas e como trabalhar isso neste período, remoto, neste período de pandemia? Foi algo que realmente os pais tiveram bastante dificuldade em relação a esse tipo de proposta. Quanto mais possibilidades eu tiver para encontrar os meus resultados, mais bonita e mais leve, mais prazerosa, mais para a vida essa matemática ela é. Então foi algo que os pais precisaram viver, experimentar, experienciar com seus filhos. Então os pais participavam das aulas, começaram a entender quais eram as possibilidades em relação a essa matemática. E aí os pais viraram grandes parceiros e eu tenho certeza que foi uma reviravolta, uma adaptação que assim foi de extrema alegria e sucesso. Bom, aqui na cidade eu sou professor de 2 escolas particulares e em 2020 com a pandemia, todas as escolas se viram na necessidade de interromper suas atividades presenciais. Eu sempre tive uma ótima relação com os meus alunos, ensinar matemática é o que eu mais amo na minha vida e com o ensino remoto, eu fiquei muito preocupado em como continuar encantando esses meninos e ensinando matemática. Uma das escolas emprestou para os professores um tablet. Na primeira semana de aula remota, eu já pensei em baixar um aplicativo de desenho para que eu pudesse fazer as resoluções usando esse aplicativo. A experiência foi maravilhosa, foi encantadora. E eles querem que eu continue usando, mesmo no ensino presencial, Mas uma nova ferramenta didática que a gente pode estar aí adaptando para o ensino. Quando alguém comenta que o ensino remoto veio para ficar, a gente precisa refletir e tomar cuidado com as generalizações. E como por aqui
a gente sempre fala da importância de entender os contextos, sabemos que está sendo uma época desafiadora para aqueles que, assim como eu, querem evitar mais retrocessos na aprendizagem de crianças e adolescentes. E graças à estatística, nós podemos falar sobre isso baseado em dados e fontes oficiais. De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, cerca de 4 milhões de estudantes abandonaram os estudos no último ano. Quando perguntados sobre o motivo, o principal é o financeiro. A desigualdade no acesso à internet reforçou o que não queremos, uma elite estudantil. E a evasão, que sempre foi uma dura realidade, aumentou diante da crise sanitária que estamos enfrentando e das políticas públicas que não olham para todas as realidades. Isso me faz lembrar de uma situação, um problema desse episódio que dizia: o ensino remoto veio para ficar. Será mesmo? Para quem? Pensar matemática também é pensar sobre o nosso próprio tempo. Embora a gente saiba que o abismo da desigualdade digital tem aumentado, há recortes um pouco mais otimistas. Uma outra pesquisa recente, que ouviu mais de 65 mil jovens de todo o país, revelou que os jovens com acesso parecem um pouco mais acostumados com a educação remota do que no começo da pandemia. 5 a cada 10 concordam, mais ou menos, que o uso de tecnologias digitais está melhor. Estamos no meio do caminho. É importante dizer também que sem a matemática não poderíamos fazer a previsão do contágio de um bairro, uma cidade ou um país inteiro. É a partir da parametrização dos dados que podemos traçar caminhos diante de uma crise sanitária e até prever um futuro próximo. Quando olhamos para o índice de contágio e analisamos a média móvel, conseguimos antecipar o número de leitos que serão necessários lá na frente. Essa é só uma das formas que a matemática pode ajudar a enfrentar esse momento tão delicado. Afinal de contas, informação pode salvar vidas. Viu como a matemática está em todos os lugares? É só estar aberto para ela. Esse exercício eu recomendo. Quando a pandemia começou, muitas dúvidas surgiram na minha cabeça. O que eu vou fazer para desenvolver as competências dos estudantes? Será que eles vão perder o protagonismo no ensino remoto? Como lidar com a distância? Nesses meses todos, mais perguntas surgiram e debates vieram à tona, como o ensino híbrido. Até um Enem já vivemos. Apesar da sua realização, também dividiu opiniões. Estão sendo tempos difíceis, desafiadores e de aprendizagem para toda a comunidade educacional. Estamos vivendo um verdadeiro apagão na educação, com milhões de estudantes fora da sala de aula. Eu comecei o episódio jogando uma pergunta no ar. Se em 2021 passamos por média, ficamos em recuperação ou repetimos de ano? E aí, professor? O que podemos fazer para que ninguém desista do seu futuro? E para responder essa pergunta, vamos seguir refletindo juntos nessa temporada. Até o próximo programa. Tchau! Eu acredito que nós, professores, passamos por média, porque o ensino-aprendizagem ele veio com uma mudança muito grande, já que a tecnologia ela se fez totalmente presente. Acredito que tenhamos passado na média, buscamos diferentes recursos, diferentes estratégias, mas é um alerta olhar as habilidades e competências que não foram atingidas para que elas sejam trabalhadas posteriormente nos anos seguintes. Uma parceria Itaú Social.